bicho que vive na concha morre, né? Deixa a concha vazia e entra um outro bicho para ficar ali, para se intocar, para se guardar, para se preservar dos predadores. Um vento enorme começa a levar aquelas conchas embora. A Anita se abaixa, pega a concha que ela achou mais bonita de todas, bota no bolso do vestido, e dali ela depois sai para passear, vai na praça, conversa com o menino. Os tios que nunca reparavam nela, repararam, né? E naquele dia ela dormiu sem susto, sem ter que jantar de novo, fazer dever de casa, tudo que ela sempre fazia para evitar dormir, porque quando ela dormisse, a morte ia assaltá-la, assustá-la. Naquela noite, ela dormiu com os anjos a noite inteirinha. Foi preciso que houvesse a morte da morte, para que a Anita pegasse uma concha, guardasse no bolso. E, para mim, essa é uma das imagens que melhor reflete o que é arte. O artista tem sempre uma concha do corpo da morte no seu bolso. E o artista é aquele que vai a outros mundos, é aquele que enxerga o que normalmente não é enxergado, é aquele que vai lá, né, nas profundezas, no escuro, e volta para contar do sentido da vida, do valor da vida. Não há artista sem morte do duplo. Há um romance meu que ainda está inédito e que são fricções da vida com a pintura de Iberê Camargo. Um homem valente, fricções. Iberê Camargo, grande pintor gaúcho, um dos maiores, né, do século XX. Eu trabalho com a fricção, eu estudei muito a vida dele, mas eu estou recriando literariamente. E há um duplo, é um anão que conversa com ele, debocha dele e critica, né? E isso vai num paroxismo, enquanto isso ele vai criando e pintando, mas aquele anão, Euclédio, está sempre ali provocando, até que, num acesso de loucura, ele mata o duplo, né? Mata o duplo e aí depois ele já está, né, próximo dos seus grandes encontros, mas é na morte desse duplo que o artista se faz. É quando a gente deixa de ser criatura para poder ser criador. É quando, né, segundo Freud, vamos ter acesso ao mundo das ilusões, da arte, e vamos romper as amarras do real, a loucura, né, e rompe esse ser que vai falar dessas verdades que estão aí, mas que nem todo mundo vê ou vê e finge que não vê, e o artista vem e mostra. E é de carregar essa concha no bolso que os artistas, né, causam toda essa atração. Aí é todo um público, é o Chartier observando como é que as pessoas querem saber, né? Isso hoje é muito evidente com todas as tecnologias digitais, toda uma espetacularização também do trabalho do artista, mas os leitores, né, os espectadores querem saber como dorme, como vive, como casou, como separou, o que pensa, como é que surge uma obra. Então, o público quer saber do que sabe o artista, afinal, porque o público sabe que o artista sabe. Mas sabe o que mesmo o artista? Sabe o que sabemos todos, que vamos morrer, que a vida é frágil, fugaz. A morte é como um pulsar vivo que caminha ao lado. Há um poeta mexicano, Jaime Sabines, ele tem um poema, eu esqueço o título, né, em que o homem fala de que a vida toda tem alguém dizendo para ele, uma voz, vive, 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 vive. E quando ele se dá conta, quem dizia isso para ele era a morte. Porque a morte serve para isso, né? Para dizer viva, viva plenamente. Anita consegue viver plenamente, sem mais sustos, quando ela se encontra com a morte, conhece, vê o corpo e toma parte para si. Que duplo, né? Eu precisei matar para poder ser escritora, que vive lutando, né? Até com esse título, sabe, Eliane, eu fiquei, mas e aí, o que eu vou pensar? E puxando umas teorias e umas reflexões. Não.
estou indo lá como escritora, né? Que sou também uma professora, mas não como a professora que eu precisei matar, né? Como segundo duplo. Houve um primeiro duplo, que todo escritor mata primeiro, mas isso fica na teoria aí para uma outra vez, né? Eu fui feita professora pelos meus pais porque era o melhor, né, que uma pequena burguesia podia oferecer de profissão, naquele tempo em que, aos 12 anos, eu entrei no Instituto de Educação e saí aos 18 nomeada funcionária pública, professora do magistério oficial do Estado da Guanabara. Então, o sonho, o desejo dele se realizava e eu sempre fui razoavelmente obediente e nunca me desgostei dessa função, tanto que eu continuo a exercê-la 50 anos depois. 50 anos de magistério. E para escrever, para ser escritora, né, full time, que eu ainda não sou, eu vivo matando esse duplo. E tenho escrita muitas vezes como uma dívida. Dívida com essa promessa feita por outrem. E se é dívida, é também dúvida. E continuo a fazer esse percurso para chegar à dádiva, né? Sair da dívida, né? Enfrentar, encarar a dúvida, mas o que eu escrevo é bom, tem valor, toca as pessoas, que sentido tem para mim? Que eu estar aí nessa escrita e chegar, então, à dádiva da arte. Eu fui uma menina sem precocidade, aprendi a ler aos 7 anos, né, nenhuma genialidade, mas eu sonhava em falar uma língua estrangeira quando eu era menina. Eu sonhava, quando eu ia chegar ao ginásio, né, estava na admissão, primeiro ano ginasial, eu ia aprender inglês, eu ia aprender francês, eu ia falar com os meus irmãos nessas línguas, eu ia dar ordens para eles, eles não iam atender, não iam obedecer, e eu ia dizer, meus pais, olha, eles não fizeram o que vocês mandaram que eu mandasse que eles fizessem, então, olha só, o problema não é meu, eu falei. Claro que eu não diria que eu teria falado numa língua estrangeira, que eu estaria me vingando deles, que, afinal de contas, na hora da brigalhada, eles eram muito mais fortes que eu apanhava muito mais, então eu teria língua estrangeira, né, para me vingar. Mas eu cheguei à vida adulta sem dominar línguas estrangeiras, o suficiente para esse ato de perversidade. Nunca dei ordens forasteiras aos irmãos. Até que um deles disse, não entendo o que você diz quando escreve. Olhei para ele com espanto e compreendi. A literatura era a língua estrangeira, é a língua estrangeira. O escritor é aquele que não fala a língua comum. Barthes coloca isso muito bem em aula. Em Os Estrangeiros de Camus, Meursault é aquele alter ego, aquele outro eu que vai mostrar a estranheza do autor em face de um mundo que é convencional e hipócrita, né? É aquilo que a gente não consegue muitas vezes dizer no dia a dia, mas que na literatura, na escrita, nesse afastamento e nessa, ao mesmo tempo, aproximação radical, a gente consegue. Para Ricardo Piglia, o grande escritor argentino, o escritor, ele corporifica uma voz que vai capturar a narrativa de resistência que corre a boca pequena. Ele fala de uma narrativa que corria pela Argentina nos anos 78, 79, alguém que conhecia alguém, que estava numa estação de trem, altas horas da noite, e viu passar um trem cheio de caixões vazios, e este trem ia para o sul. Então, imaginem o que é essa história, correndo a boca pequena. Isso está em 3 propostas para o milênio e 5 dificuldades. É um livro que eu acho que não está traduzido em português, só no espanhol. E é exatamente essa narrativa que vai para o futuro, ao mesmo tempo que fala de um presente e de um passado. Porque esse trem cheio de caixões vazios, ele está falando dos mortos da ditadura militar. Mas ele está antecipando os mortos das Malvinas. Os caixões vão para o sul, onde vai acontecer a guerra, e serão necessários muitos caixões. O escritor é esse que sabe ouvir,
né, que está atento a essas narrações sociais e que também é capaz de escrevê-las e de imaginá-las. A língua dele é uma língua contra. É uma língua estrangeira, é uma língua contra. Ela pede plena atenção exatamente porque é contrária ao habitual. É o catar feijão, de João Cabral de Melo Neto. Se cata o feijão, mas o poeta tem que deixar cair a pedra entre as palavras. E o leitor, ao morder o feijão, morde a pedra, palavra, que é justamente o que vai chamar a atenção dele para aquele sentido, aquele significado. Mas o escritor fala também uma língua que procura extrair sentidos do inconsciente coletivo. E aí o Ítalo Calvino, né, ele engendra no Castelo dos Destinos Cruzados as narrativas que podem ser extraídas das cartas de tarô. O tarô é um dos baralhos, né, mais antigos da humanidade. Aquelas cartas são carregadas de sentidos, camadas e camadas de sentidos. Uma carta nunca tem um único valor. As cartas do tarô, elas só podem ser lidas em combinação, elas se relativizam, então não há uma chave dada previamente, mas ler o tarô é ler também um texto literário, que nunca tem um sentido dado previamente, mas vai depender, né, desse leitor que faz o trabalho, dessa construção de sentido, e de toda a estrada que a humanidade percorreu até ali. O Chartier vai falar da comunidade de leitores, quer dizer, determinados sentidos, eles são possíveis em determinadas épocas. Eu já pude fazer um curso com a Frânio Coutinho, no final dos anos de 1970, em que claramente, com um estudo de Freud ao lado, eu vou mostrar, olha aí, na verdade, quem deseja Escobar é Bentinho. Aquela relação entre os dois é uma relação de namorados. Quando Escobar vai à casa de Bentinho e que Bentinho acompanha até a rua no bonde e dá adeus, é uma cena de amor, é uma cena de namorados. Mas aí a gente estava em 1970, não precisava mais colocar a Capitu, né, de traidora ou não traidora, de pérfida ou não, porque nós já tínhamos todo um cabedal crítico, psicanalítico, que permitia plenamente essa leitura. Mas então, nessas cartas do tarô, um dia com muito susto, né? Nunca joguei tarô, né? Meio que resisto, dá uma curiosidade, mas eu vou lá para o Chevalier por Gerbrand e faço umas boas leituras para usar em narrativas e também em trabalhos teóricos. E um dia eu me dei conta, a minha carta principal do tarô é o enforcado. Mas aí o enforcado já tinha sido uma carta do Iberê Camargo em Um Homem Valente. Eu passei uma noite inteira tremendo, assustada, né? E via nitidamente o enforcado. No tarô, o enforcado aparece pendurado pelos pés. Exatamente o que coloca a cabeça dele no nível da terra, né, próximo ao mundo subterrâneo, ao mundo dos mortos. Por isso ele frequenta esse mundo, ele sabe dessas verdades. E a perspectiva do enforcado é também a perspectiva do futuro, né, daquilo que virá. Então, eu me dou conta, aquela noite foi muito dolorosa, de dormir e acordar, suar, até que de manhã eu, sem saber o que eu estava fazendo, eu mantive a decisão e eu dava o comando à escritora. Eu caminhava, eu trilhava um caminho de autoria, eu deixava a professora para trás. O primeiro duplo de que eu matei, né? De outra hora eu falo disso, só lembro que não existe escrita sem leitura. O escritor se reconhece duplo desse que o antecede de maneira inevitável, o leitor, né? E, como eu disse a vocês, eu escolhi ler, e pode ter vindo daí, de certo veio daí. Mas vamos voltar para o enforcado. O enforcado é toda uma força interiorizada, o sangue foi para a cabeça, capaz de ver o mundo, né, nessa outra perspectiva, em contato com as profundezas. E o enforcado marca mudança de vida, visão de mundo.
Essa, então, foi a minha primeira carta do tarô. Vieram outras depois, mas também